Olá, olá, boa tarde para você, bom dia, boa noite, não sei que horário você vai ver esse vídeo, mas a gente está começando aqui mais uma live nossa, né? Esse encontro diário ao meio-dia, esse encontro que tem sido diário durante esse período de isolamento social, durante esse período de prevenção ao contágio do Covid-19. Nós temos nos encontrado diariamente para refletirmos juntos à luz da Bíblia Sagrada sobre tudo isso que tem acontecido, mas com a expectativa de gerarmos esperança no seu coração. Amém? Queria só saber se o áudio está legal. Você que está assistindo aí, se puder me dar um sinal de que o áudio está bom, de que o áudio está legal, vai nos ajudar bastante, bastante mesmo, tá? A conversa de hoje é um pouco sobre o que nós conversamos ontem no nosso culto, né? É uma continuação, ou como diz o meu amigo Cezinha, pastor César Belliene, lá da Vineyard do Rio, junto com Manga, é uma reverberação, vamos reverberar o assunto da conversa de ontem. Nós falamos ontem sobre unidade, nós falamos ontem sobre o compromisso com a unidade do corpo de Cristo. E a minha intenção hoje é continuar falarmos a respeito disso, continuarmos juntos refletindo a respeito dessa necessidade de nos dedicarmos, de nos empenharmos, de nos comprometermos com a unidade do corpo de Cristo, com a unidade da Igreja de Jesus, com o compromisso de nos unirmos com aquilo que nos é comum, deixando de lado as nossas diferenças, deixando de lado as nossas preferências e priorizando aquilo que nos é igual, aquilo que nos é comum. Então, é um convite para nós refletirmos juntos. O texto que eu vou ler hoje aqui é um salmo muito conhecido mesmo, que é o salmo de número 133. Tem até música com esse salmo. Provavelmente você já deve ter cantado essa música ou deve ter lido esse salmo em algum momento da sua vida você ouviu alguém dizer algo sobre esse salmo. Ele tem apenas 3 versículos, 3 versos. E diz o seguinte, Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia que o Senhor nos deu. E a minha oração hoje é que o Senhor continue a nos encorajar, nos desafiar, continue a nos dirigir pelo Teu Espírito Santo para que a gente consiga perseverar nessa decisão de vivermos em unidade, em fortalecermos a unidade do corpo de Jesus, a Igreja de Jesus espalhada pela face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, ele está fazendo uma declaração, como se fosse a declaração de uma premissa, de algo principal, primeiro, que deve ser feito em primeiro lugar, que deve ser desejado em primeiro lugar. Essa agradabilidade de viver em união, em comunhão, é algo que agrada aos olhos de Deus. E o salmista está aqui retratando isso, dizendo sobre isso. É um salmo davídico também. E como é bom, não é mesmo? Como é bom quando nós nos juntamos, como é bom quando nós nos reunimos em família, em comunidade, para comermos juntos, para orarmos juntos, para rirmos juntos, para assistirmos um filme juntos. Enfim, como é bom quando nós nos unimos. E especialmente nesses dias, esses encontros têm nos feito muita falta. Mas nós estamos insistindo em permanecer conectados uns com os outros, permanecermos ligados uns aos outros, intimamente ligados uns aos outros,
para que o corpo de Cristo permaneça interligado e para que haja essa agradabilidade aos olhos do Pai em nos ver em união, em nos ver em comunhão, em nos ver desfrutando dessa comunhão. Ele está falando sobre os benefícios dessa fraternidade, dessa solidariedade fraternal, desse compromisso de um com o outro. Como é bom quando nós vivemos em comunhão a ponto de nós sabermos quais são as necessidades daquele que está próximo de nós. Como é bom quando nós vivemos em comunhão e as pessoas sabem quais são as nossas necessidades e nos socorrem. Como é bom quando nós as socorremos também. É importante nos lembrarmos que o corpo de Cristo, ele é um ambiente seguro. A igreja de Jesus precisa ser esse ambiente seguro onde um conhece a necessidade do outro e supre a necessidade do outro. Há aqui duas comparações que o salmista faz, né? Primeiro ele fala sobre o óleo da unção, sobre a cabeça do sacerdote, dizendo que aquilo simbolizava a sua consagração, Assim, o espírito do amor fraternal, desse amor doador, desse amor que se sacrifica em favor do outro, que se oferece, desse amor que prioriza o outro, esse amor também, ele simboliza a consagração de um povo unido, de um povo unido no amor de Deus e unido no sangue de Jesus. Por isso que é bom que nós vivamos em união, em comunhão, desfrutando desse tempo de comunhão. A outra comparação sobre o orvalho que desce sobre a vegetação, isso simbolizava fertilidade, crescimento. E o senso da verdadeira fraternidade, ela reaviva, ela desperta a devoção da nação como um todo, naquele um todo que é indivisível, como eu disse ontem na pregação. Unidade é uma coisa que é um todo indivisível, inseparável, inquebrável. E isso é maravilhoso. Eu queria deixar outro texto para vocês. Hebreus 13:1 diz o seguinte: permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. E no versículo de número 16, também de Hebreus 13, o escritor da carta aos Hebreus diz o seguinte: não se esqueçam de fazer o bem e de repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Permaneçam no amor fraternal, porque é bom e agradável que nós vivamos em união, em amor. Permaneçam em amor fraternal, porque é bom e agradável que nós saibamos o que afeta, o que atinge o nosso irmão e a nossa irmã. Permaneçam em amor fraternal, porque é necessário comungarmos, porque é necessário desfrutarmos da comunhão do Pai juntos. Há um momento que nós trancamos a nossa porta, entramos no nosso quarto, trancamos a nossa porta e ali em secreto temos comunhão com o Pai. Mas há momentos necessários para a nossa saúde espiritual, para a nossa vida, que nós nos juntemos com pessoas e juntos, em união, em comunidade, em comunhão, busquemos a face de Deus, busquemos a presença de Deus, busquemos ouvir a voz dEle para nós, busquemos discernir o que Ele espera de nós. E quando Ele espera que essas coisas comecem a acontecer em nós e através de nós. Que o Senhor nos ajude nisso, mas permaneçam no amor fraternal, agindo em benefício do próximo. Não se esqueçam de fazer o bem, não se esqueçam de repartir o que vocês têm com os outros, porque é disso que o Senhor se agrada. Esse é o culto nosso para o Senhor. Essa é a religião que Deus aceita, que Deus o Pai aceita. Nós, recentemente, nesses dias, nós temos visto uma preocupação muito grande com várias classes, especialmente as classes mais vulneráveis. Mas qual tem sido a nossa resposta para suprir a necessidade dessas pessoas sem que nós a coloquemos em risco, sem que nós venhamos a comprometer a saúde dessas pessoas? O que é que nós temos feito? O que é que nós podemos fazer? Como nós podemos agir? Como nós podemos ser agentes do reino de Deus? Resposta de oração para essas pessoas, para preservar a dignidade delas, sem comprometer a saúde que elas têm. Como a igreja pode responder?
O autor aos Hebreus está dizendo, não se esqueçam de fazer o bem, de repartir com os outros o que vocês têm. Porque quando nós olhamos para a igreja de Atos, eles tinham tudo em comum e ninguém tinha falta de nada. Não havia necessitado entre eles. Porque viviam e desfrutavam dessa comunhão, dessa união. Eles viviam nessa agradabilidade da comunhão do corpo de Cristo, da unidade do corpo de Cristo, dessa união de partes que se juntam e se tornam inseparáveis, indivisíveis. Precisamos da ajuda de Deus para conseguirmos isso. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Mais uma vez, lembrando da frase do pastor Milton Paulo, da Igreja da Vineyard lá de Mogi das Cruzes, um grande amigo nosso. Mencionei isso ontem no culto. No reino de Deus, na Igreja de Jesus, a prioridade é, ou pelo menos deveria ser, primeiro Deus, depois o outro e só depois a mim. Eu fico em último caso, eu fico em último plano. Porque convém que eu seja o último e convém que eu seja servo de todos. Que o Senhor nos ajude, né? Porque nós precisamos da ajuda dEle para conseguirmos cumprir essas coisas. Vamos orar? Senhor, nos ajude, Pai, a sermos generosos, a sermos conscientes, a sermos compassivos, a sermos pacificadores. Nos ajude a vivermos em comunhão, em comunidade, em união, fortalecendo a unidade do corpo de Cristo e não criando rachaduras nela, não tentando dividi-la, não tentando feri-la, mas que nós nos dediquemos a fortalecer os laços dos nossos relacionamentos, os laços dos nossos relacionamentos espirituais, emocionais, sociais, que nós nos dediquemos a fortalecer esses laços para que o nome do Senhor seja glorificado e para que nós sejamos fortalecidos em amor. Não nos deixe esquecer, de quão bom e quão agradável é quando nós estamos juntos em união, em comunhão com o Senhor. Não nos deixe esquecer da nossa responsabilidade de não abandonar, de não negligenciar o amor fraternal, de não negligenciar aqueles que mais carecem. No nome de Jesus, ajuda-nos, Deus, e sara a nossa terra. Sara a nossa terra. Sara a nossa gente, Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Gente, obrigado por você que nos acompanhou. Foi mais um dia do nosso tempo de devocional, essa pausa para a gente refletir junto na Bíblia Sagrada e orarmos juntos. E uma alegria estar com vocês aqui, tá bom? Deus abençoe a sua semana, Deus abençoe você, sua casa. E podendo, fique em casa, cuide daqueles que são mais fracos e vulneráveis. E nós estamos aqui à disposição de vocês também para ajudá-los naquilo que for necessário. Amém? Deus te abençoe. Deus te abençoe e te guarde. Lembre-se, Deus é bom.